Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você. Segunda-feira, semana começando, e eu já quero fazer aquele convite maroto para você que está em casa, para ligar para nós no 33491015 e se tornar um colaborador da nossa obra de evangelização. Você acabou de ver aí, né, uma publicidade que a gente fez falando da nova programação com a voz do nosso querido Cid, né, Felipe Cid, e ele falando para a gente da nossa nova programação. Todas essas mudanças que acontecem na TV, na Rádio Imaculada, né, o nosso cenário, que eu já falei para vocês aqui, que a gente está em construção ainda nesse cenário, é porque nós temos pessoas, né, de bom coração, e eu sempre costumo dizer isso, né, pessoas generosas, que entendem o compromisso, não somente com o reino de Deus, mas o compromisso com o outro, com o irmão que muitas vezes não sabe para onde correr, muitas vezes aí liga na TV Imaculada e encontra uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, não é mesmo? Então essas pessoas se preocupam não só, né, com o plano do serviço com Deus, mas também com o outro, em ajudar o outro. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer tudo isso acontecer aqui, graças à colaboração dos nossos milites, dos nossos soldados de Nossa Senhora, as pessoas que marcham junto conosco nessa batalha. Porque, olha, gente, é uma batalha diária aqui. Todo dia é uma correria, todo dia a gente fica de um lado para o outro, preocupação, claro, para pagar as contas, para fazer cenário novo, tudo isso, claro, contando com a sua ajuda e, como eu sempre digo, né, com a providência de Deus, mas sabendo que ela vem por meio das suas mãos. Então, você quer ver novidade? É bonito, né? É gostoso ver novidade aqui na TV Imaculada Conceição, tanto o cenário, quanto também a nossa programação nova, não é mesmo? Então ligue para nós, 33491015. Se por acaso você deixou de colaborar com a gente por algum motivo ou por outro, não sei, né? Vamos colaborar. Né? O Marco Bosa já falou pra gente aqui que é comprovado que quando você doa, você entende que você tem, né, aquele valor e que você começa até mesmo conseguir se organizar financeiramente para isso. E você também colaborando, você sabe que quando você dá para Deus, né, Deus te devolve em dobro. Então ligue para nós no 33491015, reative o seu cadastro se você deixou de colaborar com a gente. Não é milite ainda, está assistindo o nosso programa pela primeira vez? 33491015 também para se tornar um colaborador da nossa obra de evangelização. A Antoniela, já sou milite há muitos anos. Então você vai ligar para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquela pessoa que sabe que não é milite, fazer o cadastro dela e depois trazer aqui na TV ou deixar na Rádio Imaculada Conceição. Fazer a nossa parte, fazer o nosso papel. Para fazer o reino de Deus acontecer, não é mesmo? 3349-1015. E agora, eu vou chamá-lo. Você estava com saudade dele, né? Fala sério. É com você, Adam Antonioni. Vamos às notícias de hoje. Boa tarde, Antoniele. Salve, Maria Imaculada. Boa tarde para você de casa também. Vamos continuar repercutindo as delações premiadas da Odebrecht em novos trechos dessa delação premiada de Marcelo Odebrecht, divulgados pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente de uma das maiores doadoras para campanhas eleitorais afirmou que todos os políticos no Brasil, independentemente da bandeira partidária, elegem com recursos do chamado Caixa 2. Não, todo mundo sabia que tinha. Em delação premiada, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmou que todos os políticos brasileiros usam doações ilegais para financiar campanhas eleitorais e que aquele que diz que não recebeu Caixa 2 está mentindo. Bem, eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. A Caixa 2 é 3/4 que eu estimo. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu o dinheiro do partido que era Caixa 2. Não existe. Não existe. Era um círculo vicioso que se criou. No mesmo depoimento, o empreiteiro disse que o repasse via Caixa 2 era predominante para políticos que tinham bom relacionamento com a empresa. Preso pela Operação Lava Jato desde 2015, Marcelo decidiu delatar o esquema de corrupção em campanhas políticas após ser condenado a 19 anos de prisão. A Odebrecht foi uma das maiores doadoras para campanhas eleitorais. O local mais sagrado do cristianismo recebeu neste domingo a celebração da Páscoa. Milhares de fiéis se reuniram no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Cristãos do Oriente e do Ocidente celebraram com fervor neste domingo a ressurreição de Cristo na Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém, o local mais sagrado do cristianismo. As Páscoas católica e ortodoxa são celebradas no mesmo dia esse ano, enquanto as festividades da Páscoa judaica prosseguirão até a noite de segunda-feira.
Só em 2025 as duas Páscoas cristãs vão coincidir novamente. Ao entrar na igreja, os peregrinos puderam apreciar o exterior do túmulo de Cristo, que foi restaurado no mês passado. A tradição cristã situa no Santo Sepulcro os últimos episódios da Paixão de Cristo, enterro e ressurreição na manhã da Páscoa. Segundo as famílias guardiãs da chave da igreja, o número de visitantes foi menor esse ano por causa das dificuldades financeiras e das ameaças contra os cristãos orientais no Iraque e na Síria. Agora notícias sobre a nossa capital, com informações do Campo Grande News. Com o início da chuva e a forte ventania no início da tarde de ontem, a temperatura em Campo Grande caiu 6 graus. Na manhã de ontem, dia 16, os termômetros marcavam 27 graus. Já por volta das 14 horas, o número caiu para 21 graus. Em razão da chuva, vários bairros ficaram sem energia elétrica, inclusive no centro. Na Afonso Pena, semáforos ficaram desligados. De acordo com a Energisa, as causas foram rompimento de cabos e descargas elétricas. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a passagem de uma frente fria pelo oceano, associada ao transporte de umidade da Amazônia, provoca instabilidades em Mato Grosso do Sul, principalmente na região noroeste. A temperatura deve continuar em leve declínio até a próxima quarta-feira, quando começam a subir gradativamente. Agora vamos voltar para os assuntos da igreja. O Papa Francisco aproveitou o domingo de Páscoa para pedir a paz na Síria e no Oriente Médio. O pontífice fez uma bênção tradicional a milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. Durante a tradicional bênção do domingo de Páscoa, o Papa Francisco implorou pela paz no Oriente Médio e na Síria, onde, segundo ele, reinam o horror e a morte. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano, o Papa rogou a Deus que conceda a paz a todo o Oriente Médio e ajude a quem trabalha ativamente para levar alívio e consolo à população civil da Síria. Francisco denunciou e classificou de vil o ataque ocorrido no sábado na periferia de Alepo contra os civis que fugiam. O Papa argentino também pediu a Deus pela América Latina que se construam pontes de diálogo, perseverando na luta contra a praga da corrupção. O Papa lembrou ainda os deslocados e mencionou por último a situação do povo ucraniano, na esperança de que Deus ajude um país afligido por um sangrento conflito. A missa do domingo da ressurreição, celebrada antes da bênção, é o mais importante dos rituais pascais. Em visita à Coreia do Sul, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, qualificou como uma nova provocação o teste fracassado de um míssil realizado pelos norte-coreanos. A tentativa de lançamento ocorre em meio à crescente tensão entre Pyongyang e Washington. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, classificou o lançamento fracassado de um míssil pela Coreia do Norte de uma nova provocação. O teste ocorreu neste final de semana. O vice de Donald Trump realiza uma visita à capital da Coreia do Sul, Seul, em meio às crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, por causa dos programas nuclear e de mísseis balísticos de Pyongyang. Durante a semana, Trump havia advertido que o problema norte-coreano seria tratado e ordenou o envio de um porta-aviões à Península Coreana. O fracasso do teste foi anunciado pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul e confirmado pelo Comando Americano no Pacífico. As fontes informaram que o projétil caiu logo após o lançamento. Ainda não se sabe que tipo de míssil foi usado. Quantos de nós sepultamos a nossa esperança? Na noite de sábado santo, o Papa Francisco presidiu a celebração da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro e falou que essa esperança precisa ressurgir em nosso rosto. Lumen Christi. Alfa e Ômega.
Signore è vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità. E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa strada, allora non siamo cristiani. Florinda riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Com o teu espírito. Bom, agora há pouco nós falávamos sobre como ficou o tempo ontem em Campo Grande com as fortes chuvas e agora vamos falar como vai ficar o tempo aqui em Campo Grande para o final do dia e também para amanhã de manhã. Hoje Campo Grande tem mínima de 17 e máxima de 30 graus. O tempo amanheceu encoberto e à tarde e à noite tem possibilidades de chuva, de pancadas de chuvas e de trovoadas. A umidade tem mínima de 50 e máxima de 95%. Para amanhã de manhã, a meteorologia prevê o início de um dia com muitas nuvens. Bom, estas foram as informações de hoje. Uma excelente semana a todos. Antoniela é com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Adam, obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa Sempre com Você. Mais um dia e eu vou me aproximar aqui rapidinho para pegar a palavra de Deus. Afinal de contas, né, quem somos nós sem ela? Quem somos nós sem a palavra de Deus para caminhar com a gente? Para a gente aprender a caminhar, né? Aqui está todas as nossas respostas. Às vezes não vai ser tão claro assim, mas que a gente possa amadurecer o nosso coração toda vez que a gente lê a palavra de Deus e pedir para que o Senhor possa plantar, né, a sementinha da boa nova dentro de nós. E hoje nós vamos, para sairmos, terminarmos o nosso programa, meditarmos o Salmo 125 e diz assim: quem confia no Senhor é como um monte de Sião, não se abala e está firme para sempre. Como os montes rodeiam Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro dos ímpios não pesará sobre a herança dos justos, para que os justos não estendam a mão para fazer o mal. Dai felicidade aos bons, ó Senhor, e aos retos de coração. Mas quanto aos que se desviam seus caminhos tortuosos, o Senhor elimine junto com os malfeitores. Paz sobre Israel. É a nossa confiança, né? Às vezes a gente pensa que a gente fazer coisa boa não vai dar certo, a gente vive num mundo tão ruim. E na verdade a gente sabe que o Senhor está olhando para o nosso coração, para a intenção do nosso coração. Que a gente possa continuar fazendo certo, por mais que você ache que não está recebendo, né, nada em troca por isso, viu? Confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, né, são como um monte de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Um beijo para você, para sua família. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã eu te espero aqui. Amanhã nós vamos falar de gratidão. Vamos receber com muito carinho o Padre Aldir. Falarmos de gratidão. Quer dar o seu testemunho? Quer participar com a gente amanhã? 13h45, ao vivo aqui pela TV Imaculada Conceição, tá bom? Um beijo para você, para sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.